Oi, gente, bom dia, Pai do Senhor Jesus. Deus abençoe o dia de vocês, e o nosso dia. E eu vou estar orando pra gente mais uma vez, amém? Grandioso Deus, poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa manhã, meu Pai, eu venho agradecer ao Senhor pela minha vida, venho agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, E eu venho também apresentar a vida das pessoas, a família de cada um, e eu convido ao Senhor a estar conosco nesse dia, nos abençoando, nos livrando, em nome do Senhor Jesus. E eu desde já, Senhor, venho te agradecer mais uma vez por essa palavra, que eu creio que foi o Senhor que nos deu, direcionada pelo Senhor. E eu te peço em nome do Senhor Jesus que o Senhor possa abrir a nossa mente para que a gente possa entendê-la, em nome de Jesus. E que assim como na palavra o Senhor vem nos dizer, que a nossa mente possa ser transformada a cada dia, em nome do Senhor Jesus. E é isso que eu te peço, Pai, e que o Senhor venha nos dar direção e discernimento para entender a Tua palavra nessa manhã. E é isso que eu te peço e desde já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém? Pessoal, o devocional de hoje vai ser no livro de Hebreus, capítulo 5, do versículo 11 até o versículo 14, viu? E o título começa a nos dizer assim: os cristãos hebreus não tinham progredido. E no versículo 11 começa a nos dizer assim: a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornados tardios em ouvir. Pois com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vós tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Gente, essa manhã eu creio em nome do Senhor Jesus que o Espírito Santo quer nos dizer o seguinte com esses versículos. Ele quer nos dizer sobre a gente progredir na fé, Na palavra do Senhor vem nos dizer o quê? Que aqueles cristãos hebreus, eles não tinham progredido, E já havia se passado muito tempo. E na palavra do Senhor vem nos dizer, quando eles já deveriam ser mestres, ensinando sobre a palavra, sobre as doutrinas do Senhor, eles estavam tendo que novamente ser ensinados, porque eles estavam igual crianças, Se alimentando de leite. E esse leite, a palavra do Senhor quer nos dizer o quê? Sobre o conhecimento da palavra do Senhor, sobre o conhecimento do Senhor em si. Eles estavam naquele alimento ali só de leite, porque eles não procuravam conhecer mais da palavra do Senhor e nem do Senhor em si, E aí a palavra do Senhor, nesse comecinho, vem nos dizer sobre isso, porque eles não, saíam daquele alimento, E aí no versículo 14 vem nos dizer o seguinte: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então o Senhor já vem nos dizer o quê? Que quando a gente realmente se torna uma pessoa adulta na fé, Uma pessoa madura, a gente começa a receber aquele alimento sólido. E a gente começa a receber esse alimento sólido porque a gente vai atrás, E igual a palavra do Senhor vem nos dizer, para aquele que pela prática tem as suas faculdades exercitadas. Então o que? A pessoa está ali praticando, exercitando, a palavra do Senhor, exercitando a sua fé para que aquele alimento venha se tornar sólido, Venha se tornar sólido. E aí acaba também que essa pessoa começa a discernir o bem do mal, Porque quando a gente tem tal conhecimento mais aprofundado da palavra do Senhor, a gente consegue ver os mistérios, consegue realmente discernir aquilo que a palavra do Senhor quer nos dizer. Gente, então essa manhã o Espírito Santo quer nos dizer sobre a gente progredir na fé, Muitos de nós temos sido crianças na fé ainda, Temos ainda se alimentado somente de leite, daquele alimento ali líquido, E a gente não sai daquilo. E a gente não sai daquilo porque a gente não quer. E igual a palavra assim, vai nos dizer, aqueles hebreus, eles estavam ali há muito tempo, já estavam tardios, naquele alimento líquido e eles não saíam daquilo. E enquanto eles já deveriam estar ensinando, eles estavam tendo que ser novamente ensinados. Então o Senhor quer nos dizer essa manhã para que a gente possa procurar se tornarmos adultos na fé, E a gente ter tal maturidade, porque muitas pessoas, elas têm esse pensamento, Hoje eu não tô bem, hoje eu não tô legal, então hoje eu não vou fazer nada, hoje eu não vou ler a palavra, hoje eu não vou orar.
E acaba que essa maturidade faz que a gente continue nesse alimento líquido, né? Nesse leite ainda. Mas o Espírito Santo, ele vem nos chamar nessa manhã e vem nos dizer a importância da gente ser adultos na fé, né? Porque a palavra do Senhor já vem nos dizer no versículo 14 que o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, que estão ali buscando, né? E têm as suas faculdades exercitadas, que estão sempre ali exercitando, procurando saber mais da palavra do Senhor, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, quando a gente somos essas pessoas adultas, né? Essas pessoas maduras na fé com o Senhor, é igual eu falei, muitas pessoas, se não estão bem, acabam não fazendo nada para Deus. Mas que a gente venha ter essa maturidade. Eu não tô bem, eu não tô legal hoje, mas ainda assim eu vou fazer. Porque eu sei que o alimento sólido que eu tanto quero e que eu tanto necessito, porque a gente precisa conhecer mais da palavra do Senhor e da justiça, né? Que tem na palavra do Senhor. Então, gente, o Espírito Santo essa manhã quer nos dizer sobre isso, sobre a gente procurar deixar esse leite, esse alimento líquido para trás, né, esse conhecimento raso da palavra do Senhor para trás e buscarmos conhecer mais sobre esse alimento sólido, mais conhecimento profundo realmente sobre a palavra do Senhor, né? E um exemplo é se a gente um dia for no mar, né? Quem já foi, se a gente ficar somente no raso e a gente não mergulhar um pouco mais fundo, a gente não irá ver o deslumbre, né? Que é embaixo do mar. Assim também é a palavra do Senhor. E assim também são as coisas do Senhor. Se a gente continuar naquele raso com Ele, a gente só vai ver algo superficial. Mas se a gente for mais fundo, a gente verá realmente os mistérios, a maravilha que é a palavra do Senhor, a presença do Senhor, né? Então o Senhor quer nos dizer sobre isso, sobre a gente ser mais maduro na fé com o Senhor, né? E também sobre a maturidade, né? Igual eu falei, sobre a gente entender que não é porque as coisas não estão boas, não é porque a gente não tá no dia legal que a gente vai deixar de fazer as coisas para o Senhor, ou orar, ou ler a palavra, mas sermos maduros e temos a maturidade para entender que a gente precisa mais da palavra do Senhor, a gente precisa ter mais conhecimento sobre a palavra dele, sobre a justiça dele, para que a gente possa, né, se tornarmos pessoas adultas na fé e não crianças ainda, né? E o tempo ir passando e passando e a gente só ir se alimentando daquele leite, daquele alimento líquido, ralo e achar que já tá bom. Não, que a gente possa procurar se alimentar cada dia mais e procurar conhecer mais desse alimento sólido, mais desse conhecimento sobre a palavra do Senhor. Amém? E foi esse, viu, gente? Devocional foi no livro de Hebreus, capítulo 5, do versículo 11 ao versículo 14, viu? Um abraço.